Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Já pensou em usar um poema épico de 700 anos para fazer uma análise moral de um dos ditadores mais brutais do século XX? Pois é exatamente isso. Hoje a gente vai colocar Pol Pot no inferno de Dante. Vamos começar! A pergunta que vai guiar a gente é essa. Se o inferno de Dante fosse real, onde exatamente um homem como Pol Pot, responsável pela morte de milhões, passaria a eternidade? A resposta, olha, talvez surpreenda. Para entender esse julgamento, a gente precisa conhecer a regra de ouro do inferno de Dante, o contrapasso. A ideia é bem simples, na verdade. A punição tem que espelhar o pecado. Não é só sobre sofrer, é uma justiça poética que reflete a natureza do erro. É com essa lente que a gente vai analisar tudo. E um ponto fundamental antes da gente começar a descida, no mundo de Dante, o que te condena não é só o pecado em si, mas a falta de arrependimento. E o Pol Pot, bem, até o fim da vida ele insistiu que tinha consciência limpa. Ele via milhões de mortes como meros erros. Então a gente vai partir dessa premissa, dessa falta de arrependimento, porque é ela que tranca os portões do inferno. A nossa primeira parada é a mais óbvia, né? O sétimo círculo, a morada dos violentos. Para um líder genocida, parece o lugar perfeito para começar a investigação, certo? E o cenário aqui é intenso. Imagina o Flegetonte, um rio de sangue fervendo. É aqui que os tiranos que derramaram sangue em vida ficam mergulhados. A profundidade em que eles afundam depende da gravidade dos crimes. E para garantir que ninguém escape, centauros ficam patrulhando as margens. E olhando assim de primeira, o caso parece encerrado. Quase 2 milhões de mortos, os campos de extermínio onde o sangue literalmente encharcou a terra. Ele parece um candidato perfeito para ser mergulhado até o pescoço nesse rio de horror. Mas é aqui que a coisa começa a ficar mais complexa. O sétimo círculo é para violentos como a Átila, ou Uno, sabe? Uma violência bestial, movida pela fúria. A violência do Pol Pot era de outro tipo. Era uma ferramenta fria, calculada para uma engenharia social. Ele não matava por raiva, ele matava por uma ideologia. E aqui está o pulo do gato na lógica de Dante. Para ele, usar a razão, que seria um dom divino, para planejar o mal é muito, mas muito pior do que pecar por impulso. A violência de Pol Pot não foi animal, foi um ato de malícia intelectual, e isso significa que ele não pertence aqui. Ele precisa descer, mais fundo. Então vamos lá. Vamos descer ainda mais, trocando o fogo da violência pelo gelo de um pecado ainda mais grave. A gente está indo para o epicentro do mal. Bem-vindos ao Costo, o nono e o último círculo. Aqui não tem fogo, só um lago imenso congelado. Dante reservou este lugar porque ele considerava o pior de todos os pecados, a traição. A quebra de laços sagrados de confiança. A simbologia aqui é perfeita. A traição não é um crime de paixão, de sangue quente. É um ato de sangue frio. Por isso, a punição não é o fogo que queima, mas o gelo eterno que paralisa, refletindo a frieza que existia no coração do traidor. Certo, mas para condenar Pol Pot a este lugar, a gente precisa de provas concretas, né? E a história de como ele chegou ao poder é marcada por 2 atos de traição que o qualificam, sem sombra de dúvida, para o lugar mais profundo do inferno. Essa linha do tempo deixa o padrão bem claro. A traição não foi um ato isolado para ele, foi a escada que ele usou para subir ao poder. Primeiro eliminando o próprio mentor, e depois enganando o homem que deu a ele o apoio de todo um povo. O primeiro caso é o de Tom Samalt, um mentor de Pol Pot. Em 1962, ele sumiu. Simplesmente desapareceu. Tudo indica que o próprio Pol Pot ou entregou para a polícia secreta ou assassinou para tomar seu lugar. Para Dante, isso é a traição de um mestre, um pecado na mesma categoria do de Judas. O segundo caso é o do príncipe Sihanouk. Sem o apoio dele, o Khmer Vermelho jamais teria conseguido o apoio do povo. E qual foi a recompensa de Sihanouk? Assim que Pol Pot tomou o poder, prendeu o príncipe e executou vários membros da sua família. Essa é a traição de um benfeitor, no mesmo nível da traição de Brutus a César. Com as provas na mesa, a gente já pode dar o veredito. Essa matriz de julgamento aqui mostra passo a passo por que o destino final de Pol Pot é o fundo do inferno. Vamos analisar o processo. Ele poderia estar no sétimo círculo pela violência?
Poderia, mas a gente viu que o pecado dele era mais intelectual. Ele poderia estar em Antenora, a área dos traidores da pátria? Também. Mas para Dante, nada, absolutamente nada, é pior do que a traição pessoal. E é isso que o leva direto para a Judeca, o nível mais profundo, reservado aos traidores de seus maiores benfeitores. Então, qual seria a punição final para um homem como ele? O contrapasso para a traição de Pol Pot é uma verdadeira obra-prima de justiça poética e gelada. A punição reflete perfeitamente seus crimes. Pensa bem, ele que silenciou uma nação inteira, agora está eternamente em silêncio. Ele que isolou seu país do resto do mundo, agora sofre o isolamento perfeito. E ele cujo regime se baseava no movimento forçado, na marcha incessante, agora está completamente imóvel. Cada aspecto da sua danação é um espelho dos seus atos em vida. No fim das contas, o gelo é o lugar perfeito para o mal burocrático. O fogo tem paixão, tem calor. O gelo estéril, é sem vida. Exatamente como uma ideologia que via milhões de pessoas não como almas, mas como meros obstáculos a serem removidos, como estatísticas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A obra de Dante, escrita há 700 anos, talvez nos mostre uma verdade bem assustadora e atual. E se o maior mal não for o fogo da raiva da paixão, mas sim o cálculo frio e silencioso de um burocrata decidindo o destino de milhões?